Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre certificação Java 8. Nessa aula estaremos falando sobre tipos primitivos e tipos de referência, que serão os tipos de dados que a gente pode trabalhar no Java. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar aqui sobre os tipos primitivos. Os tipos primitivos, eles são esses listados aqui, né? São os boolean, byte, short, int, long, float, double e char. E como referência ali eu tenho um exemplo de um string e de um date. Bom, assim, falando por cima, assim, o conceito, a diferença entre um e outro é que, por exemplo, quando eu declaro uma variável de tipo primitivo, se eu vou alterar o valor dela, ela vai se sobrepor aquele existente. Enquanto a questão da string, vai ser criado, por exemplo, um novo objeto. Ele vai fazer somente a referência. Tipo, minha variável vai fazer uma referência a um local no disco onde eu vou encontrar aquele valor. Isso pode ser visto bem aqui na questão de data. Eu estou declarando uma nova data e ela está fazendo uma referência a um new date. E ele vai me fazer referência onde está armazenado aquilo. Lembrando que a data ela é quebrada em dia, mês e ano. Então eu tenho três partes para compor esse elemento. Então existe uma referência para buscar aqueles valores. Beleza? Mesma questão da string. É, funciona da mesma forma. E falando aqui sobre os tipos primitivos. Os principais valores aqui eles são por padrão. Eles têm são criados com valor zero por padrão. E no caso ali quando é um boolean, ele é criado tipo false se você não passar nada para ele. E um booleano, como todos sabem, ele pode receber true ou false. Um byte, ele tem o tamanho dele é de 2 elevado a 8. Nesse caso aqui, por exemplo, são 256. E a gente pode ver essa questão aqui. São 256 possibilidades, né? Só que a gente tem que pensar que existe o lado positivo e o lado negativo. Então a gente divide isso por 2. Assim, pela lógica daria 128 para cada, né? Mas aí, como tem o zero no meio, né? O negativo sempre vai ter uma posição a mais ali. Então, 128 para negativo e 127 para o positivo. Beleza? E para os outros valores ali, a gente vai aumentando o short, 2 elevado a 16, o int 2 elevado a 32, o long 2 elevado a 64, o float ele é 2 elevado a 32, o double 2 elevado a 64. A gente tem outros tipos, né, além desses aqui, mas não tem o porquê falar deles agora. E também ali, encerrando, tem o char, que é 2 elevado a 16, que ele vai aceitar, no caso, um caractere, né, o char. Ela aceita um caractere. Então, outra coisa também que a gente tem que saber quando eu vou utilizar um long ou vou utilizar um float, eles são quando você passa um número, vamos fazer um exemplo aqui mesmo. Bom, aqui eu tenho o valor float. Vamos fazer isso aqui na classe main aqui, fica melhor. Isso aqui eu ainda vou falar, mas vamos fazer aqui. Vou declarar um float aqui, valor float. Tá, não está sendo utilizado. Então o valor
valor float vai receber 11. Mas o correto é que, como ele é um float, você tem que passar o F na frente para distinguir ele, falar que ele é um float. Então isso aqui deve ser feito. Da mesma forma, um long. O long também tem um valor long e valor long. Vou pôr 11 também. Só que aí para designar que é um long, vou passar aqui na frente dele, 11L. Então eu vou dizer que ele é um long, eu tenho que passar essa determinação na frente, distinguir, para dizer que ele é um valor do tipo long, beleza? E aqui vamos, por exemplo, vamos ver a questão de valores padrões e como ele fica depois, né, se impresso. Tem alt aqui, vamos passar o valor float, ver como que ele está aqui. Vocês verem aqui, ele já dá erro porque ele não foi inicializado, como vocês podem ver. Então esses aqui, eles não possuem como eu falei ali atrás, foi algo incorreto. Eles não possuem valor padrão, então enquanto eu não inicializar, eu não vou conseguir fazer esse tipo de operação, beleza? Então vamos ver aqui agora, após aqui nesse caso, valor long. Vou comentar essa parte aqui. Tá, beleza. Porque não convém pra gente fazer as outras. Essa impressão aqui agora, neste momento. A gente não tá vendo essa questão. Então vamos executar aqui. Aí, como vocês podem ver aqui, eu tenho um float e tenho um long. Beleza? Então tem que usar essa terminologia aqui quando for passar um valor float, um long. Então é dessa forma que vai ser trabalhado. Beleza? Aqui vamos também, vamos continuar aqui, porque um número ali pode ser binário, pode ser inteiro, pode ser um octal, um hexadecimal. Então, como que seria essa questão? Como que eu trabalharia com eles, né? Aqui nesse caso, isso aqui é um inteiro comum, estou passando um valor inteiro ali, nada diferente do que a gente já sabe. Quando eu quiser o binário, ele tem esse tipo aqui de padrão. Você trabalhar com binário. Você tem que passar um 0, um B, e depois você passa seu número. Mas como é um binário, ele vai aceitar somente 0 e 1 após o B. Por exemplo, se eu pôr um 2 aqui, ele vai me dar um erro. Como vocês podem ver. Aqui ele fala que é inválido, ele só espera 0 ou 1. Então, aqui eu vou ter que ter 0 e 1. Dessa forma. Isso é bem de boa, né? Binários 0 e 1. Quando eu quero um octal eu vou passar o 0 antes e depois eu passo o meu valor. Um hexadecimal eu tenho que passar um 0 e um x. E depois eu passo meu valor em hexadecimal. Nesse caso aqui eu passei um 5e. Deixa eu executar aqui. Aí ele me traz os valores, o 25, ele me traz o valor binário daquele que eu passei, ele me traz o octal daquele número que eu passei e o hexadecimal daquele número que eu passei. Beleza? Então, quando for trabalhar com hexadecimal, com octal e binário, tem que ser dessa forma. Binário 0 B antes, octal só o 0 antes e hexadecimal 0 e x antes.
beleza? Isso aqui é importante saber, identificar, né, na prova. Agora, sim, vamos dar outra questão aqui interessante, que é o exemplo do double, que a gente pode estar passando algo assim que eu mesmo não sabia até começar a estudar isso aqui. Vamos declarar um double, valor double. Então, valor uma outra coisa também é a diferença de float e, e double. A questão é que o double ele é mais preciso, ele tem mais casa decimal após o ponto, vírgula, né? Sim, ele é mais preciso. Então, essa é a diferença entre os dois. Como a gente viu aqui, o float ele é 2 elevado a 32, quanto o double ele é 2 elevado a 64. Então, a diferença está basicamente nisso. Aqui o valor double. Valor comum aqui, vamos passar um. Então, isso aqui é o padrão que a gente usa, né? Então, o que eu queria mostrar aqui? Que eu posso usar o underline para separar os números para melhor compreensão. Da seguinte forma, vamos pegar ele aqui novamente e vamos colocar um underline aqui no meio. Como vocês viram, não deu nenhum erro. Então, é isso que eu queria mostrar. Eu posso colocar tipo underlines aqui no meio para melhor identificação, melhor visualização do número. Só que existem algumas coisas que não posso ser feito. Eu não posso colocar aqui no final, que ele vai dar erro. Eu não posso colocar junto ao ponto, ele também vai dar erro. Da mesma forma aqui. Da mesma forma aqui. Então, ele tem que estar entre números, mas não pode estar ao lado de ponto. Se bem que estar entre números já descarta essa questão de estar ao lado de pontos, né? Então, é isso que eu queria mostrar na questão do valor do double. Isso que é algo bom. Se o número for muito grande, a gente pode quebrar ele em partes para melhor compreensão. Se for um número muito grande, fica difícil de visualizar, né? Então, isso pode ser usado. E também é algo que pode cair assim na prova, né? Algo bobo assim, porque poucos sabem que isso pode ser feito. Então, vamos colocar lá aquele exemplo de certo ou errado e você já vai marcar como errado de cara, porque você nunca viu isso. Mas isso funciona assim. Vamos também aqui fazer um system out dele. Ó. Vamos executar. Vocês verem aqui, independente dos meus underline, ele imprimiu aquele número que eu passei. Então funciona normalmente. Não teve nenhum erro de compilação, de execução. Beleza? Agora vamos falar aqui outra coisa. Os chips primitivos não possuem métodos, enquanto os de referência possuem. Um exemplo clássico disso é... Eu tenho uma string, eu consigo usar o método length nela, né? Para ver o tamanho daquela string. Mas eu não posso fazer isso no tipo primitivo. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho uma string, vamos ver palavra, que recebe palavra mesmo. Beleza. Bom, palavra ponto length. Aqui eu consigo pegar o tamanho dessa palavra. Aí eu vou armazenar o tipo primitivo. Tamanho. Beleza? Só que, por exemplo, eu vou pegar um novo inteiro, tamanho do tamanho. Onde eu vou pegar
o int.length. Não existe. Vocês podem ver aqui, só tem o class. Ele não tem métodos para trabalhar com ele. Então, isso aqui é uma das diferenças entre o tipo primitivo e o tipo de referência. O tipo de referência eu posso trabalhar com métodos, enquanto, aliás, eles possuem métodos, né? Enquanto os tipos primitivos não possuem métodos. É só questão de inserção de valores mesmo. Eu consigo manipular ali com métodos existentes. Diferente do tipo de referência. Outro exemplo, vamos já deixar um syst out aqui só para printar o tamanho. Você vai ver que ele vai trazer o tamanho correto, né? Outro exemplo aqui seria tipo data. Eu vou declarar aqui date, data é igual a new date. Ou seja, vai pegar minha data atual. Vou fazer só import aqui do Java útil. Beleza, fiz o import. E aqui eu consigo trabalhar com outras coisas também. Você ver que tem vários métodos. Eu posso pegar o ano, posso pegar a data. Vamos jogar isso aqui. Vocês verem ali, ele dá o erro porque ele é depreciado, não é recomendado utilizar ele. A gente vai ver em outros vídeos aí que há uma nova forma aqui no Java 8 de você trabalhar com data, uma bem melhor, bem mais robusta. Que não tem, mas é um novo tipo de declaração de data que a gente consegue trabalhar e manipular muito melhor a questão de data, tempo e etc. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver que é muito legal, muito melhor de trabalhar também. Enfim, vamos fazer aqui o teste do tanto da string como do da data, né? Bom, o tamanho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só aqui que deu um errozinho aqui. Vamos tentar pegar. Vamos pegar o time aqui. Me deu em timestamp aqui o time. A questão ali também é diferentes padrões utilizados, né? Tipo, a data pode estar no padrão americano, pode estar no nosso padrão. Então, dependendo do jeito que vier, você tem que tratar e formatar para ela ficar da forma que utilizaremos, né? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui se falta algo a ser dito. A questão era essa, mostrar quais eram os tipos primitivos, né? E falar sobre o tipo de referência, falar um pouquinho de cada e falar o que tem de diferente de um e do outro, né? Vamos fazer um outro exemplozinho aqui com o booleano. Decisão. Beleza. Aqui vamos decisão. Como vocês podem ver, aqui ele não aceita ainda. Vou dar um outro exemplo aqui. Acho que é coisa que a gente vai ver em aulas futuras também. Bom, decisão aqui vai receber false. E aqui eu vou imprimir decisão. False. Então, beleza. Só que eu também tenho esse tipo booleano. Decisão 2.
Decisão 2, eu vou imprimir. Decisão 2. Aqui, da mesma forma, ele não foi inicializado. Então ele também não tem padrão. Quanto um quanto no outro aqui, é, você tem que inicializar para poder utilizar. Assim, depois em próximos vídeos a gente fala a diferença de um quanto de outro. Beleza? Só queria falar sobre essa questão mesmo. A gente vai abordar depois essa diferença aqui. Se há diferença, quais são as diferenças e etc. Bom, aqui é isso, né? Mostrar mesmo só os tipos primitivos, tipos de referência, mostrar a questão de tamanho, falar que tipo de referência faz só uma referência a um local na memória para recuperar aquele tipo de dado. Mostrar aqui os exemplos, né, também de binário, octal, hexadecimal. O exemplo aqui do double, que a gente pode formatar, né, entre aspas, um valor double. E a questão ali principal, um erro aqui, né? A questão aqui principal é também de um primitivo não ter métodos, enquanto o de referência possui métodos. A gente viu o exemplozinho aqui que exemplifica muito bem isso. E o tipo data também. Como a gente sabe, o tipo de data ele vai ser salvo em um objeto lá e eu consigo pegar valores quebrados como data, tempo, é, dentro de data também o ano, mês, dia e etc. E eu acho que por hoje, assim, por essa aula é só isso. Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, estou aberto aí a discussões. É, Caso tenha uma sugestão também, passe aí pra gente. Pra gente estar melhorando os vídeos, a didática. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, dê aquele curtir. Siga o canal, compartilhe. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.